Nessa aula 4, vamos falar sobre a finalidade da carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, é o documento obrigatório para toda pessoa que venha prestar algum tipo de serviço, seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica. Desde sua criação, a carteira de trabalho sofreu várias modificações. O primeiro documento foi denominado Carteira de Trabalho Agrícola, instituído por decretos assinados nos anos de 1904 a 1906. Em seguida, com a publicação do decreto de número 21.175, de 21 de março de 1932, posteriormente regulamentado pelo decreto de número 22.035, de 29 de outubro de 1932, institui-se a carteira profissional. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, a CTPS, nomenclatura utilizada atualmente, foi criada pelo decreto de número 926, de 10 de outubro de 1969. Reconhecida por suas anotações, a CTPS é hoje um dos únicos documentos a reproduzir com tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos principais direitos trabalhistas, como o seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS. Em 20 de janeiro de 1997, em Curitiba, implementou-se a nova Carteira de Trabalho, CTPS, emitida por meios informatizados, que visa valorizar a segurança contra fraudes. O novo documento incorpora vários itens de segurança que dificultam sobre a maneira as fraudes contra o seguro-desemprego, FGTS e benefícios previdenciários, além de dotar o país de um eficiente sistema de atendimento ao trabalhador, proporcionando a integração de ação da área do trabalho que facilitem a identificação por intermédio de uma base de dados única. Sendo confeccionada em material bem mais durável, que garante que as informações não se percam com o tempo de uso. O documento possui capa azul em um material sintético mais resistente de que o usado no modelo anterior. É confeccionado em papel de segurança e traz plástico autoadesivo inviolável, que protege as informações relacionadas à identificação profissional e à qualidade civil do indivíduo, que costumam ser as mais falsificadas. Tais mudanças contribuíram para assemelhar muito a nova CTPS ao passaporte. Na verdade, a carteira de trabalho não deixa de ser um passaporte para o que o cidadão tenha protegido seus direitos trabalhistas e previdenciários, como salário regular, férias, 13º, repouso remunerado e aposentadoria. A nova CTPS é emitida por meio de um sistema informatizado que permite a integração nacional dos dados, impedindo as emissões em duplicidade e forma de um banco de dados do trabalhador que contém informações dos dados da qualificação civil e outros complementos como endereço, número do CPF, do título de eleitor, a CNH, fotografia em impressão digital, assinatura digitalizada e número de NIS e PIS. Carteira de Trabalho Digital. Com o objetivo de facilitar o acesso às informações do trabalhador, o Ministério do Trabalho investiu
na modernização e lançou o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital em 2017. Ela funciona como uma extensão da CTPS, porém não é substituto do documento físico para solicitar alguns benefícios. A apresentação do documento continua sendo obrigatória. Ela também não pode ser usada para identificação civil. O aplicativo disponibiliza ao trabalhador todas as informações contidas na versão tradicional da carteira de trabalho, dados de qualificação civil e todos os contratos das suas experiências de trabalho formal. Caso o cidadão nunca tenha trabalhado com carteira assinada, serão exibidos apenas seus dados pessoais e as possibilidades de solicitar a primeira via do documento. Todos os cidadãos podem acessar a carteira de trabalho digital gratuitamente por meio do aplicativo disponível para os sistemas operacionais Android e iOS ou pelo site. As informações pessoais do trabalhador estão seguras em um sistema integrado composto por recursos e protocolos de segurança. E ainda, elas apenas são disponibilizadas após a identificação e a autorização do usuário. Antes de fazer o download do aplicativo, verifique se ele realmente pertence ao governo federal. Infelizmente, pessoas mal intencionadas podem criar aplicativos semelhantes com a intenção de roubar as informações para aplicar golpes. Para o empregador que utiliza o e-social, não é necessário mais fazer anotações na carteira de trabalho em papel, nem preencher a carteira digital. Isso porque as informações lançadas no e-social migrarão automaticamente para a carteira digital. Como ter acesso à carteira de trabalho digital? Se o trabalhador já for cadastrado na plataforma acesso.gov.br do governo federal, basta utilizar os seus dados para acessar. Caso não seja, é possível obter a senha pelo aplicativo da CTPS digital ou pela plataforma. O processo é simples. Para se cadastrar é necessário informar os seguintes dados pessoais: nome completo, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe, telefone celular, e-mail e estado de nascimento. Pessoas nascidas em outros países também podem se cadastrar selecionando a opção Não sou brasileiro. As informações obtidas serão confirmadas pelo governo federal. O trabalhador também deve responder às 5 questões sobre suas experiências de trabalho e previdenciária para completar o cadastro. Após a conclusão do questionário, receberá uma senha provisória que deverá ser trocada após o primeiro acesso. O aplicativo é intuitivo e fácil de usar. A primeira aba conta com os dados da qualificação civil do trabalhador, como nome, número da CTPS, IPIS, CPF, filiação, nacionalidade. A segunda aba é dedicada aos vínculos empregatícios, com todas as informações sobre as empresas, o tempo de serviço dedicado a cada uma delas e seus cargos e salários. CTPS informatizada. Bom, como já falamos, é a nova carteira de trabalho que passa a ser mais segura contra rasuras, fraudes no seguro-desemprego, fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS e benefícios previdenciários. O documento tem capa azul e material sintético, mais resistente que o usado atual no modelo anterior. É confeccionado em papel de segurança e traz um plástico autoadesivo
inviolável que protege as informações relacionadas à identificação profissional e à qualificação civil do indivíduo aos dados mais visados por falsificadores. Todas as informações pessoais do trabalhador e suas fotografias são impressas na carteira de trabalho no momento da emissão. Na carteira manual, as informações eram preenchidas à mão. Com a nova carteira, iremos inibir as fraudes e isso será um ganho para o trabalhador. O Estado também está ganhando com a redução dos custos. Além da segurança, a informatização facilita a identificação do trabalhador por meio de uma base única de dados. Em caso de extravio do documento, o trabalhador pode pedir uma nova via em qualquer posto do MTE e em qualquer unidade da federação. Vamos falar agora um pouco sobre a validade da carteira de trabalho. A carteira de trabalho e previdência social, CTPS, é um documento obrigatório para todas as pessoas que venham a prestar algum tipo de serviço na indústria, comércio, prestação de serviço agrícola, pecuária ou de natureza doméstica. Apesar de conter fotografia da pessoa, esse documento não possui prazo de validade. Uma nova via só é necessária caso a CTPS anterior tenha sido completamente preenchida ou não estiver num bom estado de conservação. Legislação aplicada no decreto da Lei de número 926 de 1969. Anotações na carteira de trabalho. Devem ser anotadas na CTPS as informações relativas ao contrato de trabalho, tais como dados do empregador, data da admissão, função, remuneração, circunstâncias especiais que eventualmente existam no contrato, alteração de salário, férias, bem como informações de interesse do INSS, como alteração de estado civil, inclusão e exclusão de dependentes, acidente de trabalho. Não devem ser anotadas, por sua vez, quaisquer circunstâncias capazes de desabonar a conduta do trabalhador, conforme o artigo de número 29, parágrafo 4 da CLT. No artigo 4, diz lá que é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Essas anotações desabonadoras incluem o motivo da demissão, se por justa causa, sem justa causa, eventuais punições disciplinares e tudo o que mais que possa prejudicar a vida profissional do trabalhador. Como o empregador efetua tais anotações desabonadoras, fica sujeito à punição administrativa, autuada, lavrada pelos auditores fiscais do trabalho, bem como, conforme o caso, a indenização do trabalhador pelos danos morais experimentados. Rescisão de contrato de trabalho. Como funciona a rescisão de contrato de trabalho? A rescisão de contrato de trabalho é a formalização do fim do vínculo empregatício, ou seja, aponta o término da relação de trabalho por vontade do empregado ou do empregador. Existem muitas causas e classificações para a rescisão do contrato de trabalho e relacionamos as mais praticadas no mercado, além de mostrar os direitos e deveres tanto das empresas como dos profissionais. Sem justa causa. De iniciativa por parte do empregador, onde o contratante não tem mais interesse na prestação de serviços do funcionário e por isso decide romper a relação contratual. Por justa causa. Quando o empregado comete um ato faltoso, está no artigo
482 da CLT, de tamanha gravidade que se justifica o rompimento do contrato de trabalho. Rescisão indireta se dá geralmente quando a companhia não cumpre os termos assinados no contrato ou sobrecarrega o trabalhador. Esse tipo de rescisão também acontece quando um funcionário corre risco de vida na profissão ou sofre algum tipo de dano moral. Acordo mútuo. A possibilidade surgiu com a reforma trabalhista, artigo 484-A da CLT, e ocorrerá quando houver interesse de ambas as partes em comum acordo para fiscalização do contrato de trabalho, contrato em regime CLT. No caso da chamada fase de experiência de trabalho, geralmente com um contrato de 45 dias renováveis por mais 45 dias, haverá o término normal do acordo. Então, depende da empresa prorrogar este contrato, o caracterizando como um prazo indeterminado para efetivar o empregado em regime CLT. Um dia a mais de trabalho, além do prazo de experiência em contrato, já valida a efetivação do profissional. Existem também contratos com prazos determinados, ou seja, a partir do momento da contratação, tanto empresa como funcionário já sabem o período da duração do contrato. Termos de rescisão do contrato de trabalho. O TRCT é um documento formal que consta dados pessoais do trabalhador. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Trabalhador, como nome do pai, da mãe e dados bancários da empresa, como nome fantasia e razão social. No TRCT constam também informações sobre o contrato, como data de admissão e o desligamento, além do registro de todas as verbas que devem ser pagas por conta da rescisão, aviso prévio, férias, 13º proporcional, entre outros. Quando cumprir o aviso prévio? O aviso prévio surgiu pela preocupação do empregado e empregador se programarem para uma possível quebra de contrato, seja para o trabalhador buscar uma nova posição ou para a empresa contratar um novo funcionário. De acordo com o artigo 487 da CLT, quando um contrato não tem prazo de término estipulado, a intenção de rompimento de alguma das partes é necessário o aviso com antecedência de no mínimo 30 dias. O aviso proporcional, regulamentado pela Lei de número 12.506 de 2011, é uma garantia prevista ao empregado em caso de dispensa sem justa causa. Ele deverá ser concedido na proporção de 30 dias aos empregados, com até um ano de casa. A partir daí, será acrescido 3 dias
a cada ano de serviço prestado à empresa, até no máximo 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Penalidades. Em toda relação de emprego ou contrato de trabalho, existe uma hierarquia. O empregador é quem executa o gerenciamento da empresa, portanto, é quem tem à mão as possibilidades de aplicar penalidades trabalhistas aos colaboradores que não cumprem suas obrigações. As penalidades trabalhistas são ações punitivas com o objetivo de corrigir a conduta imprópria do colaborador. Além de tentar evitar que ela se repita, a recorrência dessas condutas impróprias dá a opção de o empregador inviabilizar a manutenção do contrato de trabalho. A legislação destaca que são 4 as penalidades cabíveis: advertência escrita, advertência verbal, suspensão e demissão. Vamos listar as principais diferenças entre elas, a fim de esclarecer ao empregador e ao empregado todos os seus direitos e deveres. Definida pela legislação, as medidas punitivas devem ser aplicadas de forma gradual a serem adotadas de acordo com a repetição das faltas, visando proporcionar ao colaborador a oportunidade de correção do seu comportamento. Contudo, é importante destacarmos que o poder de disciplina deve ser exercido com moderação e ser compatível com a falta cometida. É preciso que o empregado analise sempre cada caso com bom senso e justiça. Advertência verbal ou escrita. A consolidação das leis do trabalho não prevê a aplicação da advertência. No entanto, sua possibilidade jurídica é oriunda do costume. Uma fonte do direito autorizada expressamente pelo artigo 8 da CLT. Assim, a advertência é um aviso ao empregado para que ele tome conhecimento do seu comportamento ilícito e das implicações que podem advir em caso de reincidência. Na linguagem jurídica, ela ocorre no sentido de aviso, da advertência. Aviso é o ato de chamar atenção verbalmente para uma obrigação do colaborador prevista em alguma cláusula contratual, norma administrativa ou regulamento interno da empresa. Admoestação, advertência. Essa ação tem caráter de sanção penal, por infração aos regulamentos e normas citadas. Ainda que essa ação possa ser executada de forma verbal, o recomendado é que seja feita por escrito e sempre transcrito no livro ou ficha de registro do colaborador. Entretanto, é vedada anotações na carteira de trabalho e previdência social do colaborador, de acordo com o artigo 29 da CLT. Repetição do comportamento faltoso poderá resultar na rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Suspensão disciplinar. A suspensão disciplinar tem o objetivo de punir o empregado que violou as regras da empresa ou que não cumpriu com seus deveres previstos em contrato de trabalho. Ela pode ocorrer após advertências quando há caso de reincidências nas indisciplinas ou logo após o cometimento de uma nova falta grave. A penalidade poderá ser aplicada também em caso de ato faltoso cometido durante o período em que cumpre o aviso prévio. Nesse sentido, é justo que o empregador suspenda o colaborador que infringiu algum ato impróprio de média gravidade.
As consequências podem ser a perda do salário pelos dias ausentes, bem como quaisquer outros benefícios correspondentes aos dias de suspensão. Demissão. Essa é a punição máxima que pode se impor ao trabalhador. Previsto no artigo de número 482 da CLT, a justa causa é considerada todo o ato faltoso grave que tem como consequência a rescisão do contrato de trabalho. Assim, além de perder o seu emprego, o colaborador terá limitação para receber seus direitos na rescisão contratual. Contudo, é importante salientar que não é qualquer cumprimento de contrato de trabalho que dá direito ao empregador a rescindi-lo. Vamos falar agora um pouco sobre salário-benefício. O salário-benefício é uma média aritmética baseada nos maiores salários do contribuinte previdenciário, que correspondem a 80% de todo o período em que foram realizadas as contribuições. Não são incluídos nesse cálculo o salário maternidade ou salário família. O salário do benefício está explicado pelo artigo 28 da Lei de número 8.213 de 1991. O que é salário de benefício? Apesar do salário-benefício ter em seu nome um significado de pagamento, o salário-benefício é apenas uma base de cálculo referente que define o valor da aposentadoria. Isso se dá em caso como um tempo de contribuição, idade, invalidez e em especial. E também em auxílio-doença e auxílio-acidente. A base do salário-benefício é a idade, o tempo de contribuição e expectativa de sobrevida. Vou falar agora sobre a classificação brasileira de ocupações. A classificação brasileira de ocupações, a CBO, é um documento que retrata a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. Foi instituída com base na Lei da Portaria de número 397, de 10/10 de 2002. Acompanhando o dinamismo das ocupações, a CBO tem por filosofia sua atualização constante de forma a expor com a maior fidelidade possível às diversas atividades profissionais existentes em todo o país, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e as de livre exercício profissional. A CBO tem um reconhecimento no sentido de classificatório da existência de determinada ocupação e não da sua regulamentação. A regulamentação da profissão diretamente da CBO é a realizada pela lei cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por meio de seus deputados, senadores, e é submetida à sanção do Presidente da República. Para concluir o nosso curso, então, vamos falar sobre a carteira de trabalho no mercado de trabalho. Qual é a importância da carteira de trabalho? A carteira de trabalho é um dos documentos muito importantes para o empregado e empregador. A carteira de trabalho é um documento obrigatório para quem presta ou prestará algum serviço profissional no país. Criada em 1932, garante acesso a diversos direitos trabalhistas. O que é a carteira de trabalho? A carteira de trabalho, Previdência Social, CTPS, também chamada de carteira profissional, é um direito do cidadão brasileiro e um dever do empregador. Funciona como um documento de identificação que guarda o histórico de todos os vínculos empregatícios que o trabalhador já teve ao longo de sua vida profissional. Na carteira de trabalho devem constar informações importantes como de contratos, funções desempenhadas, salários, aumentos, promoções e outros. Um verdadeiro relatório que também funciona
como forma de comprovar tudo o que estiver descrito no currículo, como experiência profissional do trabalhador, o que é muito importante para conseguir uma nova vaga. Carteira de trabalho, todos os direitos garantidos. Para ter acesso a todos os benefícios garantidos por lei, o trabalhador precisa ter sua carteira de trabalho devidamente registrada. Os principais direitos fornecidos pela carteira de trabalho são férias, 13º, aposentadoria, seguro-desemprego, seguro-maternidade e entre outros. Mas para tal é fundamental que o documento esteja assinado e autorizado. O colaborador que desempenhar uma função ao empregador e não possuir carteira assinada deverá passar por um longo e exaustivo processo para comprovar que realmente esteve empregado e que deve receber seus direitos, em caso de demissão. Importância da carteira de trabalho para o empregador. Muito além de registrar atividades trabalhistas, a carteira de trabalho também é fundamental para o empregador. Da mesma forma que o documento garante ao empregado determinados direitos, também funciona como um tipo de recibo para que o empregador possa provar que está em dia com suas obrigações, tais como contribuições de INSS, depósito do fundo de garantia, pagamento de férias e outros. Caso um fiscal do governo tenha acesso à carteira de trabalho de um empregado e ela não estiver devidamente atualizada ou assinada, o patrão deverá ser multado e condenado a pagar pelos direitos outras utilidades da carteira de trabalho. A carteira de trabalho, quando devidamente registrada no cartório de registro de títulos e documentos, garante aos funcionários e à própria empresa a segurança de saber que poderão solicitar uma certidão e, por meio de cartório, terão certificação de que todas as informações estão sendo presentes no registro da carteira, podendo fazer o uso desse documento para comprovar valor de salário, tempo de aposentadoria e assim como evidência na Justiça do Trabalho. É visível a importância desse registro, tanto para o empregado quanto para a empresa, já que apenas a carteira assinada e atualizada garante segurança dos registros em hipótese de perda de outros documentos. Por exemplo, ou quando é preciso ter acesso a informações, principalmente em caso de haver vínculo com empresas terceirizadas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!